todo mundo é adquirir casa, adquirir conhecimento também, né? Tem uns meninos aí também que estão querendo aprender um pouquinho do método e eu estou disposta a ensinar também para quem quiser aprender. Meu método chama da simulação a chave na mão e aí eu falo que é o método definitivo para você sair do aluguel. E por que eu falo que é o melhor e maior? É porque você já viu algum outro método que vai te tirar do aluguel? O meu. Então, por isso que lá no Stories, então, a gente fala, né? Se não existe nenhum, então você cria o seu e ele vai ser o melhor e maior, porque não existe outro, né? Então, aqui eu inicio também explicando quem sou eu. Eu sou engenheira civil, corretora de imóveis aqui em Curvelo. Eu sou expert em financiamento. E por que eu falo expert? O expert, ele tem que ter, assim, feito muito daquilo ali, né, em grandes escalas. Então, eu falo que eu atendi mais de 10 mil famílias aí em 12 anos. E também tem que ter dado muita coisa errada e você ter conseguido sair da melhor forma possível desses desafios que a gente tem no dia a dia. Então, aí, por isso que a gente se forma um expert. E aí eu inicio, gente, explicando como que funciona, o que é o financiamento. Muita gente me procura achando que o financiamento imobiliário é aquele sorteio, aquelas casas populares da prefeitura. Então fala, eu quero a casinha, que dia vai ter sorteio, é você que preenche aí o cadastro e tal. Então assim, gente, o financiamento não tem nada a ver com sorteio, não tem nada de coisa de cunho social. Ele tem sim um incentivo do governo federal, mas é um empréstimo normal. Só que esse empréstimo, o financiamento imobiliário, ele é voltado exclusivamente para o imóvel. E que quando você está adquirindo pela primeira vez, o governo ele dá alguns incentivos que eu vou explicar aqui também. Outra coisa desse tipo de empréstimo é que o próprio bem, o próprio imóvel, ele é a garantia que você vai pagar o financiamento. Então, vamos supor, se você ficar devendo 3 meses da prestação, a Caixa ela já tem o direito de tomar o imóvel de você. Então, você ralou ali, fez toda a parte de financiamento, já construiu, fez tudo. Se você deixar de pagar 3 prestações, a Caixa ela toma o seu imóvel e aí seu imóvel pode ir para leilão. Mas são as 3 seguidas, né? 3 consecutivas, 3 prestações consecutivas. O financiamento hoje da Caixa Econômica, ele é feito pelos correspondentes. Aqui em Curvelo a gente tem, são 4 correspondentes, a gente está aqui com a Habitat, que é meus parceiros aí há bastante tempo, a Tatiane, a Laís. E aí, o processo do financiamento só vai para a agência na hora de assinar o contrato. Antes disso, toda a parte de conformidade, de lançamento de informações, de abastecimento no sistema da Caixa é feito pelo correspondente. Pedido de vistoria, as coisas que eu vou explicar aqui, é feito pelo correspondente bancário. A Caixa ela terceirizou essa parte da Caixa, para o pessoal não ficar todo lá na agência. Então, é as meninas que fazem essa parte, é um credenciamento que tem da Caixa. Outra coisa sobre o financiamento é que a parcela do financiamento ela não pode atingir mais que 30% da renda da pessoa. Então, se a pessoa recebe R$1.000, a prestação que a pessoa pode pagar é de 300. Aí vamos supor que o cliente já paga uma prestação de moto de R$100 por mês. Aí a Caixa só vai permitir financiar com uma prestação de R$200. Os 30% permanecem, independente de qual financiamento, qual empréstimo que for. E é possível utilizar o fundo de garantia. A única forma de utilizar fundo de garantia retido, você estando trabalhando, é através do financiamento habitacional. E aí você pode decidir se você utiliza ele para aumentar o seu valor da construção, para aumentar o seu valor que você vai pegar no todo, ou se você quer deixar para o final e você abater um pouco as prestações do financiamento. O fundo de garantia você pode usar de 2 em 2 anos. E é tudo feito pelo aplicativo, bem facinho mesmo. Você só coloca que quer utilizar o fundo de garantia e aí já abaixa de trás para frente as prestações. Aí eu vou explicar sobre amortização também, ou de trás para frente, ou então abaixando as prestações todos os meses. As opções de imóveis. Existe o imóvel novo, o imóvel usado, a conclusão de obra, que era uma modalidade que aqui em Curvelo a gente não fazia muito, que era a conclusão de obra. Então tem cliente que às vezes começou ali a construir, mas não consegue finalizar ali a obra. Então a gente consegue fazer o financiamento, a gente coloca nos orçamentos que tem uma parte pronta e o restante do que vai ser feito na obra vai ser com dinheiro da Caixa. Existe a construção em terreno próprio. Nessa modalidade aqui, o terreno entra como entrada. Então, todo o valor liberado da Caixa vai todo para a construção. Então, vale a pena. Então, às vezes, a pessoa está ali pagando assim, de loteadoras, né? Aqueles lotes que pagam ali por financiamento próprio mensal. E vamos supor que hoje está faltando 10 mil para me quitar o lote. A Caixa vai quitar os 10 mil que falta do lote e o restante fica para a construção. Então, vale super a pena essa questão da construção em terreno próprio. E tem também o lote de construção, que é o método que eu aplico, que eu mais faço aqui em Curvelo. A pessoa ela não tem, né? Não tem lote, não tem ainda o imóvel, e aí a gente acha o lote e faz
o financiamento do lote junto com a construção. Alguns dos requisitos para fazer o financiamento é ser maior de 18 anos ou emancipado, ter como comprovar a renda. Essa questão de comprovação de renda mesmo, eu falo muito assim, porque todo mundo tem uma renda ali extra, faz unha, faz o cabelo, o rapaz ali ele tem uns bicos ali, é garçom à noite. Então, assim, essa questão de renda é só a gente conseguir comprovar essa renda. Então, assim, eu converso com a pessoa, não, é isso, que às vezes a pessoa fala assim, eu recebo só um salário, eu não consigo fazer. Mas vamos conversar, vamos ver, você tem condição de pagar uma prestação de R$600 por mês, de 700? Então, a gente consegue comprovar essa renda extra que você tem para poder juntar a sua renda que você já tem fichado. Ser brasileiro, ter um nome limpo. Essa questão do nome limpo é a primeira análise que é feita, é mesmo da SPC Serasa. E essa análise do nome limpo, né, do nome sem restrição, não é a mesma que é feita aqui na CDL. Porque na CDL, com 5 anos que você está lá com a dívida, já limpa seu nome. Agora, a consulta que é feita é pelo Banco Central. Então, é uma consulta bem mais profunda. E essa consulta, ela pega coisa assim, do arco da velha, coisa que você nem lembra. Assim, a gente acha muito, às vezes tem gente que tem conta de Semiga e antiguérrima, né, conta de energia, de água antiga lá, e nem estava sabendo de casa de aluguel. Só que quando faz a busca, acha essas contas antigas aí e coisa de 10 anos para trás. Mas aí é feito o pagamento da conta e aí consegue fazer a aprovação. Outro requisito é morar na cidade ou trabalhar na cidade onde quer financiar. Aí foi até uma dúvida da outra turma, do pessoal querer fazer em Imutaba. Não precisa ter o compromisso de Imutaba, não. Imutaba, Felizlândia aqui, você pode ter em Curvelo e fazer nas outras cidades que não tem problema. E ter uma renda suficiente para arcar com os custos do financiamento. Eu vou explicar também para vocês as taxas que durante o processo que a gente precisa pagar e tal. E aí aqui está a questão da reprova e condicionamento de parcelas. A reprova é quando realmente tem alguma coisa, uma restrição no nome e tal, não aprova e não tem como fazer o financiamento. Que é assim, um caso bem difícil assim, de acontecer, de não dar mesmo para fazer. Que a gente sempre consegue rever, ver o que está pegando ali e a gente resolve. E tem essa parte do condicionamento. É quando a Caixa fala que aquela pessoa não tem condição de pagar aquele valor de prestação. E aí, por que a Caixa chegou nesse contexto que você não consegue pagar? É por causa de algumas coisas que está aqui que eu vou explicar. Tem a restrição, SPC Serasa. Tem o score, que é uma nota que todo mundo tem no sistema financeiro, falando se você tem risco de pagar ou não aquela dívida. Então, às vezes a pessoa é até muito novinha, às vezes não movimenta muito em banco, o score é um pouquinho baixo, e isso pode impactar o financiamento imobiliário. Ou também, às vezes a pessoa até tem muita movimentação e tal, mas tem dívidas antigas, então o score ficou um pouquinho baixo. O score baixo ou alto também não é impeditivo do financiamento. Tem muita gente que às vezes tem um score bem baixinho e é aprovado. Então, não é só isso que a Caixa analisa. Então, às vezes chega cliente, meu score é baixo, não vai aprovar. Eu falei, vamos tentar? Quando tenta, dá certinho, entendeu? A capacidade financeira para poder fazer o financiamento. Ter uma renda bacana para poder fazer. Eu vou também colocar aqui uma simulação padrão para vocês verem como que funciona. E o comprometimento de financiamento. O que acontece? Às vezes a pessoa recebe ali até R$12 mil por mês, que renda bacana, né? Só que ele tem de dívida entre empréstimo e financiamento R$8 mil. Então, essa margem dessa pessoa está totalmente comprometida. Então, não tem como a Caixa liberar outro financiamento para ele. Então, o negócio é o seguinte, não é você ter uma renda muito alta, é você não ter essa margem comprometida. Você pode ter uma renda boa, mas se você comprometer tudo, então não vai aprovar. E a restrição interna é a seguinte, essa aí que é quando dá, a gente fica até com raiva, porque é o seguinte, às vezes, vocês tiveram uma dívida na Caixa ou qualquer outro banco, de cartão de crédito ou alguma outra conta, e aí vocês foram lá no banco e negociaram. Vamos supor, a minha dívida de cartão de crédito era R$10 mil, a Caixa falou comigo, boazinha demais, que era para me pagar 8 para eles. Só que aí você paga, beleza. Só que aí eles colocam você numa listinha negra do banco. É como se você lesou o banco. Então, gente, se você tiver dívida, e pode ser em qualquer banco, paga tudo, não aceita aqueles descontos. Porque uma hora ou outra você vai precisar, e aí você vai ver que você está com a restrição interna. Aí, nesse caso, os bancos, a pessoa vai no banco, e aí tem que pagar a diferença daquele acordo que foi feito. Então, vamos supor, era 10 mil a dívida, você pagou 8, você vai ter que ir lá e pagar os 2 mil. Né? Não perdoa, não. Então, se caso você for fazer acordo, você pensa bem, se você quiser fazer um financiamento depois da Caixa, isso pode impactar e eles podem ter te colocado nessa restrição interna. E aí a comprovação de renda foi o que eu falei, que a gente sempre busca uma maneira de comprovar isso que você já faz, isso que você já ganha.
Porque, assim, é raro quem ganha um salário mínimo, assim, sequinho. Sempre tem até um extra do próprio emprego ali, mas que não é colocado no contra-cheque. Então, a gente tenta organizar para ser uma comprovação de renda. Em relação às modalidades, a gente tem hoje o programa Casa Verde e Amarelo e o crédito SBPE. O programa Casa Verde e Amarelo são de imóveis aqui em Covelho na faixa de até R$161 mil. São de pessoas com renda até R$4.500. As taxas de juros são bem menores, em torno aí a partir de 4,5 até 6,5, 7. Agora, o SBPE são pessoas com uma renda um pouco maior, de 5 mil em diante. Os juros chega aí 10, 12% ao ano. Então, assim, é o dobro. São imóveis bem mais caros também, é infinito, né? O pessoal fala assim, até quando? Não, aqui em Covelho é de 161.001 até infinito, não tem. Então, assim, tem 1 milhão, 3 milhões. Aqui em Covelho a gente tem financiamentos nesses valores, né? Que até faz na agência, né? Eu estou acompanhando na assessoria de obra, estou acompanhando um cliente que foi 1,5 milhão aqui em Covelho, que pegou de financiamento, que aí já foi do SBPE. Então, às vezes a gente acha, Covelho não tem isso, não tem isso. Tem muita coisa aí rolando aí. E, assim, valores bem bons, não é só o programa em si. Mas o que eu mais faço hoje, né, que eu já mais fiz nos meus 12 anos, é o Casa Verde e Amarelo, e é o que eu gosto também de trabalhar, eu prefiro. Pode. O SBPE pode ser pegado mais de uma vez? Ah, tá. Mais de um Sim. Ai, obrigada, verdade. Aí é o seguinte, no caso de juntar renda primeiro, você pode juntar renda com quem você quiser. Não precisa ser casado, não precisa ter vínculo familiar, pode ser qualquer pessoa. Mas uma coisa que você tem que levar em conta é o seguinte, a pessoa não está só te emprestando a renda, a pessoa ela também é dona do imóvel igual você. Então, você tem que olhar muito isso, a questão de juntar a renda, porque o imóvel fica para os dois. E no caso do Casa Verde e Amarelo, você só pode fazer uma vez na vida, com a taxa de juros do Casa Verde e Amarelo. Então, no caso, se você tiver ali pegado a renda do seu irmão para juntar com você, o seu irmão não vai conseguir fazer a casa dele pelo programa Casa Verde e Amarelo. Ele já vai ter perdido a questão do subsídio e tudo mais. Então, é só uma vez. Agora, o SBPE, e geralmente essas pessoas pegam muito mais de uma vez, a pessoa tendo a renda, tendo a margem, ela pode fazer quantos financiamentos ela quiser. Se caso a pessoa já fez o Casa Verde e Amarelo uma vez, ela só vai poder fazer o financiamento de novo pelo SBPE. Mesmo que ele tenha quitado a casa, tenha vendido a Casa Verde e Amarelo e não tem mais vínculo com a Caixa. Ah, não, quero fazer outro. Só faço pelo SBPE. Falei tudo. Falei. Então, eu posso, por exemplo, se minha renda mensal é R$10 mil, eu posso fazer... De até R$3 mil, eu posso fazer 2 de 1.500. E aí, aqui é o programa Casa Verde e Amarelo, que, assim, pelo que eu tinha conversado com todo mundo, era o que o pessoal tinha mais interesse. Então, eu trouxe aqui os valores, o valor que é o teto máximo do imóvel. Então, o Ministério da Cidade determinou o valor de acordo com a quantidade de pessoas das cidades. Então, cidades com mais de 100 mil habitantes, 181.500. Cidades com mais de 50 a 100 habitantes, 161. E cidades com menos de 100 mil habitantes, 140 mil. Então, aqui em Covelho, é os 161 mil. Minha esperança maior, que eu estou torcendo, era para ter o censo do IBGE, e aí esse ano está tendo, e eu estou torcendo para que Covelho atinja 100 mil habitantes. Porque eu acho, quando eu trabalhei na prefeitura, no posto de saúde, né? Quando eu fiz enfermagem, também, já era pela contagem de população dos postos de saúde de Covelho. Isso aqui, né, você trabalha na saúde, sabe? Tipo assim, há 7 anos atrás. Então, assim, já tem muito tempo que já está 100 mil habitantes, porque era o seguinte, como não fez o último censo do IBGE, tudo que está vindo na cidade é para 80 mil habitantes. Só que a saúde, educação, essas coisas, a gente recebe como 80 mil, mas nós já tem 100. Então, isso foi até uma discussão que a gente teve quando eu fazia enfermagem, era isso, porque não tinha o censo. E aí, tratava a gente como 80 mil habitantes. Pode fazer, pode ir me interrompendo. Uma dúvida aqui, a questão do imóvel. Está surgindo muitos loteamentos em volta de Covelho, daqueles tipo os Laventos, por exemplo. Vale também? Não vale, tem que ser imóvel urbano. Imóvel rural não dá. Aí o que aconteceu? O pessoal até o executivo que vendeu, eles venderam um loteamento em Limbutaba agora, Bosque dos Ipês. Lá eles conseguiram passar para o urbano de Limbutaba. Então lá, quem vai conseguir fazer financiamento da Caixa, a gente vai ter muito lá. E lá vai ser SBPE, porque vai ser só casa, assim, os lotes são 2 mil metros. Então o pessoal vai fazer casa de campo, piscina, vai ser top. E assim, lá é longe, se você for olhar, não sei quantos quilômetros na BR,
Mas na hora que você vira, eles já assaltaram tudo, lá dentro tudo assaltado, e passou para urbano. É condomínio urbano. Lá vai ser, você acha que vai ficar muito bom lá. E aí só casão. Do Sol lá dos Ventos. Do Borges dos IPs, lá pode. Lá, na verdade, eu fui na prefeitura de Nimutaba e o pessoal falou, Thaís, lá é urbano. Na hora que fala que era urbano, tem que ir lá ver um treino. Porque aí pode fazer, e assim, vai ser só casão. E assim, às vezes a gente fala assim, o financiamento é para baixa renda, é para quem não tem dinheiro. Não é não. Porque se você for analisar, os juros são bem baixos, principalmente para essas pessoas com poder aquisitivo melhor. Quando eles olham os juros que é um banco de um empréstimo que ele pega normal e olha esse do financiamento, eles querem fazer SBPE. É um investimento. E assim, agora tem outras modalidades, eu sei que tem estudantes aqui, tem a questão do SBPE que a gente faz, chama interveniente quitante. A gente pega o financiamento, faz a casa e vende. E a gente não precisa desprender do dinheiro da gente para fazer a casa para vender. A gente pega o dinheiro do financiamento, faz a casa, depois vende. A pessoa que comprou, ela nem vai saber que você fez pelo recurso do financiamento. E nem precisa, porque os juros dela vai ser o mesmo sendo financiamento sobre financiamento ou financiamento zero. Então, assim, o SBPE vale muito a pena. Assim, eu sou defensor do programa Casa Verde e Amarelo, mas quando você sai para fora aí, igual em Alphaville mesmo, que eu já fui naquelas casas de 3 milhões, os caras, eles têm dinheiro demais, mas eles não gastam o dinheiro deles, porque os juros do financiamento é muito baixo. Eles preferem fazer o financiamento e pagar ali como se fosse um aluguel que eles já iriam pagar. Mas no final o imóvel é deles, só vai valorizando também, né? Porque no fim também eles não pagam juros, porque eles vendem a casa e quitam o valor mais baixo. E quita. E aí, gente, sobre a simulação, eu fiz esses papeizinhos aqui, que aí quem quiser que eu faça a simulação para vocês vão colocar o nome completo, o CPF, o telefone é o mais importante, eu esqueci de falar na última. A data de nascimento, a renda bruta. Aí essa renda bruta aqui que a gente precisa colocar, a renda bruta é aquele valor mesmo que não cai na conta sua. É o valor bruto mesmo, sem os descontos. Aí eu preciso da renda bruta aqui. Aí é interessante que às vezes a pessoa teve ali foi da prefeitura, né? Os da prefeitura mesmo desse mês, eu pedi para as pessoas aguardarem para a gente fazer no próximo mês. Porque todos da prefeitura esse mês foi um reajuste, né? De R$1.000, alguma coisa assim. E aí o contra-cheque foi lá para cima. Só que só foi desse mês. Então, se a gente utilizar o contra-cheque da prefeitura desse mês, os valores das prestações vai dar muito alta e não vai condizer ali com a realidade da pessoa, né? Que ela não recebe aquilo ali. Então, às vezes tem gente que ganha por produção, às vezes tem mês que vem férias no contra-cheque. Aí não é interessante utilizar aquele contra-cheque. Porque a renda bruta vai estar lá em cima, mas não condiz com a situação da pessoa. Entendeu? E aí, faz as 3 perguntas também, que se a pessoa tem mais de 3 anos de carteira assinada. Nesse caso aqui, a pessoa, ela não precisa ter 3 anos no emprego que ele está. Juntando tudo que já trabalhou. Outra coisa também é que prefeituras, ela não conta como carteira assinada, porque a prefeitura tem regime próprio. Então, às vezes a pessoa trabalhou a vida inteira na prefeitura, vai ter que marcar não aqui. E isso impacta nos juros do financiamento. Não é que não dá para fazer o financiamento da Caixa, dá para fazer. Só que aí os juros vai diminuir um pouquinho. Se a pessoa tem empréstimo ou financiamento, aí vocês colocam aí, se tiver o empréstimo ou financiamento, vocês vão colocar na frente aí para mim o valor que paga mensal, porque aí a gente vai analisar a margem do cliente. Com essa prestação que você tem, você pode ainda assumir outra com o financiamento da Caixa? Em alguns casos não dá para a pessoa ficar com as 2 prestações. Aí eu vou explicar. Geralmente a pessoa dá um jeito e paga o financiamento, não é? O povo do nada, não paguei, pode fazer de novo, que eu já paguei. E se a pessoa é casada ou tem filhos? Nesse caso aqui, o casamento ele tem que ser em cartório. Se caso morar junto, a gente vai analisar se convém juntar a renda ou não. Porque, eu vou explicar aqui da simulação, às vezes a renda alta não é boa também, de acordo com a modalidade que você está. Dependendo, é melhor utilizar a renda só de um, né? Tem algumas brechas também que a gente acha em relação a usar a renda. Às vezes um do casal trabalha em prefeitura, por exemplo. Não é regime de FGTS. Então, a gente pode usar só a renda de um. Então, tem algumas coisas que dá para a gente fazer para melhorar os juros, melhorar a prestação para o cliente. Porque uma pessoa que recebe, no caso, 2 salários mínimos, é muito melhor do que a pessoa receber 3.500 no financiamento. Aí eu vou mostrar para vocês na simulação. Aí vocês querem, se vocês quiserem um tempo preencher, ou então pode ser no final também. Preenche. Pode ir. E aí, gente, antes de eu explicar sobre a simulação, de eu mostrar uma aqui, eu trouxe alguns termos que, na hora que a gente vai explicar a simulação, é importante que a pessoa saiba o que é. E um deles é o subsídio do governo. Acho que todo mundo já ouviu falar essa palavra, né? O subsídio do governo é um valor que o governo federal dá de incentivo por ser o primeiro imóvel da pessoa. E aí, aqui fala, né, que o principal objetivo é reduzir as parcelas do financiamento imobiliário. Então, esse valor é somado ao valor de financiamento e com esse valor a gente encontra um imóvel e compra um imóvel. Tá?
O subsídio também, ele depende do valor da renda da pessoa. Uma pessoa hoje, para receber o máximo, está 13.600, não é? O máximo. Para receber o máximo, ele tem que ter uma renda muito baixa. Então, não compensa, porque o valor financiado mais o subsídio não vai dar para comprar o imóvel. Então, isso a gente tem mesmo que simular e ver o que é melhor. Uma renda aí de... Eu vou até mostrar para vocês ali, a renda de 2 salários, pega um subsídio um pouco legal, não é o total, mas se você for pegar o total, a renda da pessoa tem que ser bem baixa. Mas aí, juntando tudo, não dá para comprar o imóvel. Então, não adianta também ter esse subsídio muito grande. Em relação à amortização, lá na simulação também vai ter as duas amortização, que é opcional para o cliente. Tem a tabela Price e a SAC. Aí eu vou explicar uma por uma, e aí depois para vocês verem a diferença e vocês chegarem à conclusão qual é a melhor para vocês escolherem, né? Já tem uns 5 anos aqui que a gente não faz mais na SAC. Acho que é raro, é só mesmo assim quando o cliente às vezes até entende um pouquinho de finanças, né? E aí fala assim, não, eu vou apertar e eu vou querer na SAC. Por quê? O da Price, quando você vai amortizar, é aquela prestação fixa, que todo mundo conhece, e a SAC é aquela que a gente começa a pagar um valor maior e aí vai diminuindo até o decorrer do financiamento. Na Price, o valor que é descontado ali da prestação praticamente é juros que você está pagando. Então, assim, até chegar para você pagar o montante do saldo devedor, muitos anos ali pagando só juros, para depois você começar a ir no saldo devedor. Então, tem gente que às vezes ali dá 5 anos e vai vender o imóvel, vai lá e pede na caixa. Eu quero a quitação. Aí, quando emite o boleto, praticamente foi o valor que você pegou do financiamento. Você fala, uai, eu não paguei nada. Entendeu? Mas não pagou porque, nesse regime aqui, o saldo devedor é reduzido lentamente. Então, vamos supor que uma prestação ali de juros, você paga R$700, você está pagando ali R$300 ali, 2 juros. E não está impactando em nada o que você pegou emprestado. Em relação aos juros também, muita gente fala assim, Thaís, eu vou pagar 2 vezes o valor do imóvel. Não é 2 vezes, você paga 3. Se você pagar sem amortizar, eu vou explicar no final sobre a amortização, você paga o valor do imóvel 3 vezes. Então, por isso que o ideal é você ir pagando de trás para frente mesmo para poder reduzir prazo. Os juros não é alto, só que o prazo é longo. Então, como o prazo é longo, então os juros vai só juros sobre juros. Então, nesse caso do Price, as parcelas começam iguais, no começo ao fim, a amortização é crescente, a primeira prestação é mais barata e a última prestação é mais cara. O saldo devedor é reduzido mais lentamente, um montante de juros maior ao fim do prazo, mais usada para financiamento de carros. Aqui em Curvelo, e é até uma preocupação da nossa gerente aqui, é porque todo mundo está fazendo o Price, só que vai chegar lá no final de 360 meses, ainda vai ter coisa para pagar. E isso, assim, agora eu estou alertando todo mundo, porque daqui a 30 anos eu ainda quero estar aqui vivinha, né? Senão o povo vai me matar. Vai chegar ali em 30 anos, ainda vai ter saldo devedor. Se você não amortizar. Por isso que a gente está batendo até, tem que amortizar, que aí eu vou explicar para vocês como que faz, que vale esperar a pena. E no saque, as parcelas de valor decrescente, ela começa maior e vai diminuindo, então isso é uma das coisas que muita gente não quer o saque, porque a prestação ela fica mais alta mesmo, até que ela vai caindo. A amortização constante com valor fixo, a primeira prestação mais cara, a última prestação mais barata, o saldo devedor sobre redução um pouco mais acelerada, o montante de juros tende a ser menor ao fim do prazo. Então, chegou os 360 meses, você vai ter que quitar da casa. Esse saque, que era assim, o principal que fazia aqui, tem muita casa no Santa Cruz, no bairro Santa Cruz aqui. Então, assim, o pessoal lá hoje, terminando seus 30 anos pagando, a prestação deles é R$200 da casa de Santa Cruz. Mas se você pensa isso, 30 anos atrás, era uma prestação alta, né, que o pessoal pagava ali. Até pelo padrão das casas ali, a gente sabe que era uma prestação mais alta que hoje está R$200. E aqui eu trouxe uma simulação. Quando o pessoal me pergunta assim, Thaís, quanto que é a renda ideal? Acho que é a pergunta que eu mais escuto depois de quanto que é a entrada. A prestação, a renda ideal do programa Casa Verde e Amarela é 2 salários mínimos. Então, aqui, eu trouxe o exemplo da Price. Nesse caso, liberou um subsídio de 12.785, que foi bom. Valor de financiamento, 128.251. Então, no total, a pessoa vai ter 141.36. Aquele valor ali de entrada, de 19.963, é por quê? Na hora que eu vou fazer a simulação, eu coloco o teto máximo, os 161 mil, para poder liberar o máximo possível, porque nunca vai liberar o teto. Às vezes vocês escutam a pessoa, não, eu fiz uma casa, foi 161 mil, a Caixa me liberou isso. Não. O valor de diferença ali que foi de entrada, ou foi de fundo de garantia, ou a pessoa inteirou, alguma coisa foi, porque a Caixa ela não financia 100% do imóvel, só quando é imóvel de leilão, aí financia 100% do imóvel. E aí, nesse caso aqui, a prestação fixa, 724,20. Ela vai oscilando, tá vendo? 713, 688. Ela fica nesse valor aqui.
e os juros de 5,12. Aí acho que eu vou explicar aquele lá primeiro. E aí, agora, eu vou explicar aqui como que eu faço o meu método aqui. O valor ali financiado, 141.036, que foi liberado. A gente tira o valor do lote. Então, aqui eu vou colocar um exemplo aqui. Um lote em Curvelo, que agora nós vamos desmembrar, né? Então, a gente consegue um lote, um meio lote de 55 mil. E aí, sobra para fazer a construção 86.036. A forma que eu trabalho é o seguinte, é porque eu pego esse valor aqui que liberou e eu faço a construção que você vai conseguir com esse valor. Por isso que não existe, quando a pessoa fala entrada do lote de construção, não existe. Existe quando o imóvel é pronto. Por exemplo, liberou 141 mil e aí você está comprando um imóvel ali de 150, 160 mil. A diferença é a entrada que você passa para o dono da casa. Agora, no lote de construção, a gente pode trabalhar com dinheiro liberado. Só que aqui eu não vou pegar e fazer uma casa de 60 metros quadrados. Eu pego o valor que tem e aí eu faço a divisão quanto que está o valor do metro quadrado hoje, que é em torno de 1.900. Então, com esse valor aqui, a gente vai conseguir fazer uma casa de 45 metros quadrados. É pequena? É. Nós vamos ter que fazer uma casa de 1 quarto. Só que eu faço uma planta toda completona e mostro ali para o cliente o que dá para ele fazer com esse dinheiro. Vamos supor que a pessoa fala assim, ah, não, Thaís, eu quero chegar a pelo menos 60 metros quadrados. Pode. Só que aí você vai ter que inteirar o dinheiro lá na obra. Então, lote de construção não existe entrada. O que existe é inteira de valor lá na obra. Entendeu? Quando é entrada, é quando o imóvel é pronto, que aí você vai passar para o dono da casa. A Caixa também está nem aí também pela entrada. Se o dono da casa virou e falou assim, ah, era 30 mil que você tinha que dar de entrada, mas eu vou fazer para você só com 20 mil de entrada, é ele lá. Entendeu? E aí, eu vou mostrar para vocês também uma casa nesse estilo aqui. A gente fez tudo bacana do jeito que a pessoa queria, com área gourmet e tal, e a gente tirou e mostrou para a Caixa só o que o seu dinheiro dá para fazer. O negócio é o seguinte, se você colocou no projeto, você é obrigado a executar mesmo não tendo dinheiro. Então, por isso que é melhor você fazer uma casa menor, com o dinheiro que der, do que se você ainda não tiver o valor assim, para inteirar, ou saber como você vai inteirar. Entendeu? Porque a Caixa é o que está acontecendo muito. Os engenheiros, às vezes, não sabem fazer esse estudo de viabilidade, faz uma casa de 60 metros quadrados padrão, o cliente não vai conseguir construir com 86 mil mais. E aí a Caixa fica tudo parado, porque a Caixa, enquanto você não entrega a casa pronta, você não consegue pegar os outros recursos, não consegue finalizar a obra, aí embanana tudo. Entendeu? O seu projeto dá condição para eles, você apresenta, para eles fazerem depois, isso. dá uma continuidade, né? De aumentar a casa depois. Isso. Na pastinha que eu entrego para o cliente, vem o projeto inteiro, para vocês poderem acrescentar depois. E assim, geralmente o pessoal termina ali o financiamento, já me liga, tá aí, já vamos fazer a planta do restante, nós vamos querer fazer esse acréscimo aqui mesmo. Tem um exemplo aqui bem assim, que ficou uma casa, vai ficar bacana depois. E assim, é o início de tudo, né? A gente tem que ir ali nas condições primeiro que a gente tem e depois vai aumentando. E assim, eu falo que o financiamento, infelizmente, você não vai ter a casa pronta, né? A gente sempre faz ali uma parte, tem um espaço, porque todo o dinheiro você vai colocando material ali no lote, já vai colocando, daí a pouco a sua casa já está grandona, né? Então, dentro do seu método, você apresenta uma planta para a prefeitura, Isso. para aprovação, mas para o cliente você já deixa. Já apresenta a outra, isso. Aí pode passar aí. Aí agora que é a SAC. Na SAC, olha o valor do financiamento, foi para 99 mil. Aí na SAC libera só 112, os juros é o mesmo, a primeira prestação 724, só que a última 277. Se a pessoa não tiver um valor de fundo de garantia ou um valor para complementar, fica muito difícil fazer pela SAC. Então por isso que todo mundo hoje em dia prefere a Price. É raro até eu fazer simulação na SAC. Tem cliente que vira e fala. Porque assim, vai ser inviável. Quando você fala, mostra para o cliente isso aqui, o pessoal até desanima. É muita diferença. É muita diferença. Aqui, aí eu fiz a diferença, olha para você ver. 141, 112. 360 meses, a prestação até a primeira ali foi até a mesma, né? Mas é raro acontecer isso. Geralmente é bem maior. E a prestação final para 277. Em relação a esses 30% da renda, que é o valor da prestação, eles já estão mudando isso, vai passar para 38%, vocês viram? O comprometimento de renda, que é 30% do salário, vai passar para 38%, né? Já é a próxima. Isso, aumentou. O prazo passou para 420 meses, em vez de 360 meses, passou para 420. Só
que não altera, nós estamos olhando, ela não altera em nada o valor total que vai pegar. E se aumentar mais prazo, piorou os juros. Tá melhor não mexer. Então, Uhum. Não aumentou? Foi. Se passa, nossa, você vê, se passar por 420 meses, aumentou só juros, gente. Vale a pena não? É tipo R$50. Tem. Aí eu tô continuando fazendo 360. Não, tá caindo, acho que é R$20 só. E a Lívia me falou lá, não, ela me falou semana passada que inclusive ela não tá aceitando aqui em Curvelo, na Price, 420 na Price, ela não tá nem fazendo, porque na hora que chegar no final o povo vai ter muita coisa ainda para pagar. Entendeu? Então assim, eu nem tô fazendo, e outra coisa, nem dei opção, nem postei nada disso, porque às vezes eles fazem umas mudanças lá, que não vai impactar em nada, e fazem um auê danado, e quando a gente vai ver, não terão em nada. Eu fiz isso com o hábito seguro, né? Fiz mal auê, o trem nem mudou muita coisa. Não, quanto à Caixa, não tem esse problema, não. O que pega é cartório de imóveis. Ela só aceita lotes a partir de 125 metros quadrados. É da Constituição Federal, Código Civil Brasileiro, 125 metros. E aqui em Curvelo segue a mesma linha. Se seu lote de 125 metros tiver registro, dá para poder fazer o financiamento. Eu peguei agora uma cliente que ela tem um lote aqui no Tibira, tipo, lugar top, só que na documentação dela é 100 metros quadrados. E aí, dava pra gente fazer o financiamento, já tinha até feito a análise de perfil dela, só que o cartório não vai registrar. Eu vou fazer tudo, quando chegar no cartório para registrar, que é a última coisa, o cartório não vai querer registrar. Aí ela vai perder o processo todo. Aí eu nem iniciei. Existe uma limitação de metragem de frente para que também seja registrado assim? 5 metros de frente. Atestada de 5 metros de frente. Nossa, era um lote bacaninha ali no Tibira. Não dá para lembrar, por exemplo, casas de fundo mais. Porque quando tem, às vezes, só corredor, 1 metro de frente. Mas tipo assim, eu já fiz as brechas, né? A gente faz tipo um dente, a gente coloca 5 metros, aí faz um dentinho pra cá assim e vai no corredorzinho. Entendeu como? Tipo, é 10 metros de frente. Como pode 5? Você pega 5 aqui, aí você faz um dente assim, ó, e vai pro corredor. A frente é 5. Falou só que a frente é 5, né? Aí faz a frente. Aí aqui é um modelinho, né, que assim, é o que mais usual de Curvelo, mas ninguém faz essa fachada. Então, assim, o que eu trago desse projeto aqui é o seguinte, às vezes não é o valor, não é o programa que você está pegando que vai fazer você fazer uma casa padrão. Então, assim, você pode ir em depósitos aí, talvez não precise nem de arquiteto chique. Você vai ali, olha na internet umas coisas legais, um revestimento diferente, você já coloca, já muda. Ó. Essa aqui é a casa mais feita em Curvelo, é a minha casa também. Mas já fez uma moldura diferente. Quando você vai, não, que casa chique, não, é a casa do programa mesmo. Mas se você for olhar, é a mesma, pode passar aí, você vê, é a mesma planta que o pessoal mais faz para meio lote em Curvelo. E assim, para exemplificar, vamos supor que fosse fazer isso aqui, ó, o que a gente ia fazer? Eu ia fazer essa planta para a caixa até aqui, ó. E aí eu entrego isso aqui, depois a pessoa vai e dá continuidade. A gente tem que ter um ponto de partida, né, que a gente fala. Num lote 180. O que está fazendo muito em Curvelo também, o pessoal com um lote 360, mesmo assim ainda faz dessa casa, porque tem a possibilidade de fazer uma casa para alugar do lado, isso aí tudo dá para poder fazer. Hoje em dia muita gente fala assim, não quero casa grande não, por mais que você está comprando um lote inteiro, que for um preço bom, faça só na metade depois, né? Aí, gente, agora eu vou falar sobre a forma que eu trabalho e também os valores das taxas. Acho que todo mundo já ouviu falar que tem as taxas de documentação, que precisa ter para poder começar. E no lote de construção, a pessoa não tem que ter o valor de uma vez ali, é por etapa. No caso do lote do imóvel pronto, além da entrada, a pessoa ela tem que ter o dinheiro da documentação e é todo de uma vez, que é aproximadamente ali R$9 mil. E no caso aqui do lote de construção, você gasta em 10 meses R$13 mil de taxa. Então, você for olhar aí na média 1.000 e pouco aí por mês, para poder fazer todo o processo, e no final você está ali na sua casa tranquila e já tudo no seu nome, tudo certinho. Pode passar, não vou passar isso. E aqui tem o prazo, né? A documentação é em torno de 3 meses, a obra é em torno de 5 a 8 meses. E aí muita gente me procura e fala assim, quantos meses que dura o lote de construção e tal? Eu falo, 10 meses, já falo de cara.
Não adianta, né? Tem alguns consultores que fizeram as casas aí em menos tempo, só que aí hoje as casas já estão tudo dando defeito, tem nem 2 anos a casa já está toda cheia de defeito, porque fez muito rápido, sem ali seguir a sequência lógica e também dos materiais, que a gente tem aquela questão de resistência de material, então você tem que ter a forma ali de deixar secar e tal, e aí está dando problema agora. E quando a pessoa fala assim, eu quero a casa para dezembro, então, essa pessoa ela tem que ter ali em mãos em torno de 60 mil reais, no mínimo. Porque aí vai ter que ser imóvel pronto. E aí, quando é imóvel pronto, a pessoa tem que pagar o valor da entrada. Quando a pessoa chega para mim e fala, eu não tenho entrada, isso, aquilo, outro, já é lote de construção. Porque o que tiver de inteirar, vai ter que ser na obra. Entendeu? E aí a gente começa. A primeira etapa é a análise de perfil do cliente. Antes falavam muito que, vamos fazer simulação. Não é simplesmente uma simulação. A simulação, ela faz parte dessa análise do perfil. E também, muita gente começava de uma forma errada e por isso que o financiamento dele não dava certo. As pessoas iam primeiro buscar os imóveis, antes de saber quanto que o banco libera para você. Então, ia lá, buscava loja, buscava casa, só que aí olhava casa de 300 mil reais. Quando ia pegar o crédito no banco, o banco liberava 150 mil. E aí era frustração, aquela coisa toda. Então, aí, como que no decorrer dos 12 anos, eu fui mudando o que eu ia fazer primeiro, o que eu ia fazer depois. Então, primeiro, antes de tudo, a pessoa quer uma casa, vamos fazer análise de perfil. Aí, a análise de perfil, a gente vai fazer simulação, já faz a análise de risco lá com as meninas da Habitat. A gente vê quanto que a pessoa tem de fundo de garantia, quanto que o banco vai liberar de subsídio para a pessoa, quanto a pessoa tem de entrar, de recurso próprio, não é entrada, mas de recurso próprio disponível para poder investir. E aí a gente já olha as melhores taxas de juros, qual das modalidades que a pessoa vai entrar, se é o caso verde e amarelo, se é o SBPE, e aí eu também oriento as etapas. Essa parte de análise de perfil, juntamente com a parte de despachante de documentação, que é ir na prefeitura, protocolar um documento, ir em cartório, pegar certidão, o meu cliente, ele nunca vai no cartório nem prefeitura. Sempre eu vou nos locais e eu vou preencher os formulários e tudo é feito no escritório. Tem muitos clientes hoje que estão preferindo até eu mandar pelo WhatsApp os formulários, já deixa lá no escritório, já está assinado já, para poder adiantar o processo. Mas aí o cliente não tem que ter aquele agendamento de ir comigo no cartório. Tudo eu já pego e já faço essa documentação. E aí eu vou, essa parte do acompanhamento, o valor de R$500. E essa parte é muito importante, né, Raia? Isso. Porque assim, ela que vai comentar com vocês qual o que encaixa no perfil de vocês, o melhor tipo de financiamento. Porque muitos outros vão fazer isso. Isso é fundamental para você realmente pegar um financiamento que se encaixe dentro da sua função. Eu até coloquei em rosa, né? Porque o negócio, assim, é igual quando eu vou pra fora, São Paulo, essas coisas. Isso aqui, dependendo do empreendimento, eles me pagam R$10 mil só pra fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó, que eu acabei de risquei aqui, é o que vai fazer o financiamento dar certo ou não. Então, pode ser engenheiro, não sabe fazer isso, fazer uma área, vai te arrebentar lá na frente, você não vai conseguir construir. Pode ser corretor de imóveis, alguém que trabalha, né, até as meninas que trabalham mais com a parte da documentação, se não souber isso aqui, aí o cliente também não vai conseguir fazer. Então, por isso que a gente vê muita obra parada e tal, porque não consegue fazer essa parte. Então, assim, em outros locais, não tão em Curvelo, talvez porque a gente nem valoriza isso, né, igual você falou. O que é valorizado em si não é o projeto que eu vou fazer, não é nada não, é esse estudo de viabilidade, porque sem isso, a pessoa não consegue fazer o financiamento, ou se fizer, vai dar problema no final, né, não vai conseguir concluir. Então, nessa segunda etapa aqui, já é para encontrar o imóvel. Se caso a pessoa falar assim, não, eu quero a casa pronta. Então, beleza, a gente já sabe quanto a pessoa tem, quanto o banco vai liberar, então a gente já vai procurar imóvel pronto naquele valor. Mas vamos supor que o valor da pessoa ali, a gente já sabe os preços de imóveis em Curvelo. Então, a gente já fala, não, o seu é o lote de construção. E aí, a gente já vai atrás do lote. E aí, aqui eu, dei um exemplo, né, do lote de 55 mil. Mas aí, vamos supor que a pessoa, não, eu acho um lote ali muito bacana de 70 mil. Aí pode, eu faço bastante. Só que a pessoa já está sabendo aí que vai ter que arrumar uns 30 mil, uns 40 mil ali para inteirar a construção. Quanto mais barato o lote, mais só para a construção. Quanto mais caro o lote, menos para a construção. Então tem que... No caso, por exemplo, do lote, vamos supor que a pessoa que for vender um lote, seja um amigo, por exemplo. Aí eu falo, não, você vai fazer o lote por 30. Sim. E eu vou te pagar essa por fora. Pode. Vale também? Vale. Sim, o que importa é isso. E ali, aquela diferença ali que vocês combinaram é entre vocês. O que a gente está fazendo muito, porque lá no Santa Rita, os lotes inteiros já estão na faixa de 90 mil. Teve um lá agora sim. Até mais. Não, 150, 120, mas aí isso. O nosso lá, foi um último de 90 que eu consegui. E aí, eu não podia colocar que era 90 mil lotes. Acontece isso.
Porque o financiamento em Curvelo é 161 mil. Se eu colocasse que o lote era 90, o valor que restava, eles não iam liberar a construção. Por isso que os laudos dão errado dos engenheiros. Aí o que a gente faz? O dono tem que arrumar um dinheiro ou negociar com o dono do lote. Aí esse lote lá, do Santa Rita, de 90, a gente entrou no financiamento a 70. E aí esse cliente já tinha 20 mil, foi lá e passou para o dono do lote. Porque senão a gente não consegue enquadrar dentro do programa, vai sair. Sim, e isso você sabe. Você sabe quando tem a vistoria do engenheiro da Caixa, que vai ter aqui, eles vão dar pau. Porque eles falam o seguinte, o dinheiro liberado da Caixa, você não consegue fazer construção. E aí não dá. Porque o valor do lote é muito alto, você tem que colocar o valor menor. Aí vai aquela também, dependendo da região, a gente nem pode colocar muito baixo. Mas assim, essas coisas eu tento. Igual lá teve um no Ipiranga, que a casa a gente está indo para acabamento agora. Eu coloquei que o lote era, acho que eu coloquei 38 mil, mas os lotes no Ipiranga já tá 60. E ele dá, e corre risco de não passar? Corre risco. Nesses aí eu já vou para da vistoria já sabendo que pode ser que não passa, porque ali a gente já conversa. Isso. Mas assim, tem muitos os engenheiros hoje, eles já sacaram isso. E tem muitos deles que já falam, abaixo de 15. Coloca um valor menor. O cartão não aceita. O cartão não aceita. Agora, os engenheiros da Caixa, os credenciados, são bem assim, gente boa, sabe? Eles já sabem disso, que o valor do metro quadrado da obra está alto e a gente vai ter que diminuir o lote. Tem uns que até sugerem. Às vezes eu arrisco colocando um metro quadrado baixo, e aí essa Thaís, coloca menor o valor do lote e aumenta aqui para a obra, só para poder ficar certinho, porque eles também têm que seguir uma norma, né, de análise. E aí a gente muda. Mas essa questão do lote é muito boa, você tem mesmo que negociar ali separado. Sabe? Ou então você passa o valor, um valor que seria ali para a obra, acaba que você tem que passar no lote. Mas no caso, no lote, você dá o veículo, por exemplo, Para o dono, sim, abaixo do valor. E você consegue transformar esse veículo Sim, sim. mais rápido, você tem que vender. Isso, com certeza. Isso aí é a melhor opção. Mas não corre o risco da Caixa contestar os valores dos lotes por causa desse tipo de negociação? Corre risco. Mas assim, eu assumo risco. Aí na hora das vistorias eu já vou sabendo. Tem vezes que eu até Camila, quanto tá aí mesmo? É isso mesmo que eu coloquei? Nossa senhora, tá abaixo. Eu vou lá assim mesmo. Aí eu já chego lá já conversando com o cara e tal, e já falo que o centro tá caro e que a gente já fez isso. Eu já falo com o engenheiro da Caixa. E geralmente eles não, Thais, beleza, isso aqui a gente... não tem como. Não vai. Não vai. Por isso que a gente estava tão apertado para o desmembramento voltar. Porque chegou um ponto que eles só estão aumentando os valores dos lotes. Não, eu já achei lote lá, meio lote no Santo. E aí o cliente quis, 70 mil. Meio lote. Aí só vai 86. Mesmo só vai 86, o que vocês têm em mão? Vamos supor que eu tenho dinheiro. As documentações? Fora as documentações. Mas eu falo assim, questão da construção em si. A construção da Caixa é o seguinte, você precisa fazer para a Caixa pagar. Então, na lógica, você tem que ter a primeira etapa. Entendeu? Fica mais ou menos uns 12 mil reais hoje. Ou então você contrata uma empresa que ela vai bancar a sua obra e aí você vai pagando à medida que você for recebendo as etapas. Tá? Aí eu vou dar a opção aqui também. E aí aqui também na parte dos lotes é o seguinte, a gente tem que conferir a documentação do imóvel, o imóvel ele precisa ter registro, então o contrato de compra e venda somente não é possível fazer o financiamento. A gente também tem que conferir os vendedores. Para vocês não são, os vendedores também têm que estar com o nome limpo. Então, quando a gente fala assim, mas os vendedores com o nome limpo, né? Mas tem que estar. E se não tiver com o nome limpo, a gente ainda tem que abrir, né? Abre um chamado para o jurídico da Caixa analisar se pode pagar o lote. Muitos dos casos, os vendedores têm que pagar as dívidas que eles têm para ele poder vender o lote. Né? E é complicado, porque às vezes está vendendo até para pagar a dívida, né? Mas não pode. Isso. Eu acho que isso aí deve mudar, porque é uma coisa bem... Mas eu acho que barra porque alguns dos contratos que são feitos usam lotes ou imóveis que a pessoa tem como calção para poder avalizar a dívida, pode ser. De alguma coisa. Talvez o lote está até... Algumas coisas, olha, eu quero, mas coloca que caso não pague essa dívida, vai usar esse imóvel. Então, por isso que avalia o vendedor também. Entendi. É porque às vezes aquele próprio lote que está vendendo já está lá no pacote da dívida dele. Está lá no pacote. Então, depois a pessoa ainda tem o direito de tomar o imóvel da pessoa que pagou e comprou e construiu com todo o suor. Porque quem te vendeu uma coisa que não nem era dele. Que estava totalmente legalizado porque foi usado como calção de uma
E aí também nessa etapa tem a confecção do contrato de compra e venda, por quê? O contrato do lote, né, ele tem que estar bem amarrado nessa fase, porque você vai começar a gastar as taxas, começar a gastar num lote que não é seu, e também o dono, ele vai ter que aguardar o processo acontecer. Então, você tem que estar amarrada com ele e ele com você. Se caso houver desistência de qualquer uma das partes, tem uma multa a pagar, e no meu contrato também eu coloco uma cláusula aqui, o cancelamento por motivo involuntário. Caso aconteça alguma coisa, sei lá, caiu a pandemia aqui, não vai ter mais financiamento. Então, o cliente, ele não fez o financiamento, não foi porque ele não quis, né? Foi porque aconteceu isso. E eu solicito também a certidão do imóvel, no cartório de imóveis, a certidão atualizada do imóvel, custa ali em torno de R$55, está dentro do valor. E mais um estudo de viabilidade, que é esse estudo aqui que eu faço, e aí a questão também da casa já inclui também um pouquinho nessa fase aqui. Depois a gente vai para a parte de arquitetura e engenharia, a gente vai desenvolver o melhor projeto para o cliente. Então, o cliente vai me falar, né, o que ele espera, o que precisa ter ali na casa dele, e eu vou montar o projeto para o cliente. Eu não gosto, assim, de casas iguais. Muito das casas fica igual, é porque eu fico ali 2 dias, 3 dias fazendo um modelo diferente para o cliente, quando o cliente vai mudando, quando ele muda, fica igualzinho a casa do vizinho dele, e acaba que fica tudo igual, mas não é assim, a gente tenta fazer diferente, só que os clientes já, né, muitos já têm ali uma visão de casa, então ele vai ali para o mesmo lado. Mas aí eu faço, cada cliente eu faço uma casa. E aí, além do estudo do projeto, tem o projeto arquitetônico, projeto estrutural, elétrico, projeto hidráulico, anotação de responsabilidade técnica, que é perante o CREA, execução de obra também. Dentro dessa etapa, eu entrego uma pasta para o cliente, com toda essa documentação. Tem a documentação técnica da Caixa, o memorial, o cronograma e a planilha da construção individual, chama PCI. Essa planilha da Caixa, a gente coloca justificando para a Caixa por que você vai pegar os 141 mil, o que você vai usar, com o quê? Pedra, areia, brita, mão de obra, você coloca tudo nessa planilha de custos que vai ter na obra e também lá tem o que você vai apresentar em cada etapa de obra. Nessa planilha, as etapas de obras é colocada em porcentagem. Então é assim, 10% de obra, 15% de obra. Então é engraçado que tem os pedreiros que trabalham não entendem o que é isso. Até uns engenheiros também têm dificuldade. Às vezes, o que é 10% de obra? E aí, nessa pasta que eu entrego para o cliente, eu também faço uma pasta, na pasta, colocando o que a pessoa tem que fazer em cada etapa. Além disso também, nessa planilha da Caixa, eu tenho que fazer ela de 161 mil. Só que liberou para você 141 mil. Então, o que eu faço? Eu faço a PCI no 161 mil, mas aí eu faço uma tabela para você acompanhar, referente ao 141, quanto que vai cair na sua conta. Então, aqui em Curvelo aconteceu muito de cliente pedreiro falar que a Caixa estava pegando dinheiro do povo, mas não era, porque a planilha está sobre o valor de 161 mil, só que o seu valor é 141. Então, a gente tem que colocar o valor real, sem a entrada que você teria de complementar. Só pelo 141, porque nós estamos trabalhando com isso aqui. Aí, nessa pasta também eu entrego essa planilhazinha, porque o povo fica tudo doido, deve ir lá vocês, né? Para fazer os cálculos. Esse trabalho está aí, porque se você for pegar cada profissional separado, contar todo esse processo, você sai muito mais caro. Muito mais caro. E aqui também tem um alvará de licença para construção na prefeitura. Eu faço o protocolo também lá para o cliente, porque antes eu deixava, o cliente levava, na hora que o cliente chegava na porta da prefeitura, o que eu tenho que fazer aqui mesmo? Aí eu falei, não, eu vou lá e levo, que eu já resolvo. E aí o valor do programa Casa Verde Amarelo, R$ 1.500, que eu cobro o pacote, e o SBPE vai depender do tamanho da casa, que aí pode chegar até R$ 4.000. Aí o SBPE também, dentro desses 4 mil, aí já tem aquele projeto de fachada, tipo aquela casinha que eu mostrei, e o programa Casa Verde Amarelo é só se o cliente quiser, ele paga uma taxinha de R$ 200 para a gente fazer aquele que fica parecendo uma foto, né? E aqui é o exemplo que eu falei, aqui é a casa completa, né? Toda chique, com arigumê, com piscina, que o cliente ia fazer, só que aí os 45 metros quadrados, inicialmente, fazer só aquilo ali. Mas que daqui a uns anos já vai virar isso aqui, já com a sala maior, a suíte, o outro quarto, e arigumê lá. Aqui é o exemplo. No caso, se você tiver um lote, diminui o valor dela? Diminui porque é o seguinte, como o programa é 161 mil, o valor do lote com a construção tem que ser isso aqui. Então, no Casa Verde Amarelo, o lote entra aqui, ó, dentro de 161 mil. Então, você podia pegar 141. Mas se o seu lote aqui já vale 80 mil, então, vai liberar para você só 81. Fiz a conta certa? Em vez de liberar isso aqui, vai liberar só isso. Porque ele entra ali. Entendeu? Então, quando a pessoa tem aqueles lotes de loteadoras que ainda não registrou com o nome,
o que eu faço? Eu registro em nome de... Eu já falei com você. Você registra em nome de terceiros e depois você finge que está comprando ele de novo. Essa semana nós assinamos. Foi até o último post das meninas que eu fiz. O lote era delas. Só que registrou em nome de um e a outra fingiu que estava comprando para poder pegar esse valor aqui, ó. Porque senão ia pegar só esse. Sendo que a margem de renda dela pegava isso. Aí, nossa, vai chegar aqui. Mas aí, no caso, você fala aqui, né? Porque você vai registrar em nome de terceiro. Fica em torno de R$7.000 hoje. Então, no caso, então Só que... Uhum. 7. Só que é o seguinte também. Às vezes você fala assim, o lote já é meu, essa taxa vai ficar mais barata. Mesmo preço. Porque o único que você vai ter desconto é no cartão de imóveis. Só que no cartão de imóveis, você só tem se for o primeiro imóvel. Você já é dono do lote, perdeu o desconto. Você paga tudo. 50%. Só que como você já é dono do lote, você está nessa modalidade aqui, como você já é dono do lote, você não tem desconto. Então, você não vai, você vai ter economizado 7 mil, mas você vai ter perdido isso aqui de dinheiro e as taxas vai ser a mesma coisa. Agora, como você gosta, ainda não tem seu nome, por exemplo. Você já foi direto, aí você vai para 500%. Oi? Aí vai para sua casa 300 e passa o nome do Isso. E assim, se o lote for seu, compensa você registrar para o outro. Se fosse eu fazendo hoje, até se eu tivesse um lote no meu nome, eu pagava isso aqui e passava para outra pessoa. Para me comprar de novo. Porque para pegar isso aqui, ó. Por exemplo, meu pai tem uma casa que é direto. Só que se não quiser inventar, casa, por exemplo, hoje vocês podem desmembrar. Se desmembrar essa casa, porque a casa está construída, se tiver o lote, metade do lote da casa que por exemplo, para vender. Eu posso ler ou para dele, por exemplo? Dele não. Porque nesse. Isso. Mas aí no caso é porque é inventário do seu pai, né? Seu pai falecido? Não. Ele recebeu. Mas aí já está registrado o nome dele? Não, por exemplo, Ah, tá. Ele tem que registrar para o nome dele. Aí você vai comprar do seu pai. Ou um terceiro. Tem que estar registrado o nome dele, mas dá para fazer. Se não houver o fechamento do inventário, não pode passar esse lote. A não ser que todos os herdeiros, sem exceção nenhuma, assinem a documentação da venda daquela parte depois de desmembrado. Então, eles precisam, quando o herdeiro desmembrar o lote, todos assinando tudo direitinho, depois venda o lote dessa forma, entendeu? Mas aí tem que estar registrado o nome de todos os herdeiros. Não pode ser inventário, não, entendeu? entendi. Mas no caso, se for, aí cada um receberia uma parte, por exemplo. Isso, aí todo mundo assina. Teve um processo nosso lá, acho que foi 12 pessoas que assinou, muito mais. Acho que deu uns 20 pessoas, porque era muitos filhos e todos os cônjuges. Assinou todo mundo, foi um povado danado. E foi 2 processos, que era 2 lotes um do lado do outro. Quando ainda falta, por exemplo, o pai, então, ainda tem um herdeiro que é digamos assim, subherdeiro, né? Então, por exemplo, eram 8 filhos que ele tinha herdado tal terreno. Aí um dos 8 morreu. Então, o filho desse que morreu ainda tinha que entrar na história. E assina. Aí, nesse caso, dá para fazer, mas já tem que ter encerrado o inventário e já está registrado em nome de quem vai ficar. Então já anda mais rápido, né? Eu estava lembrando de falar uma coisa nesse caso seu, mas eu esqueci. Mas aí eu vou indo aqui, eu lembro. E aí, gente, vem a vistoria da engenharia da Caixa. As meninas do correspondente, elas fazem um pedido no sistema da vistoria, é feito um sorteio ali no próprio sistema e aí vem um engenheiro credenciado pela Caixa. O engenheiro, ele vem para poder avaliar o lote que você está comprando, para ver se vale o valor que você está pedindo. Porque às vezes também tem uns vendedores aqui em Governo que colocam o preço lá em cima, só que nem vale aquilo. Então, isso a gente escuta muito, tem muito processo, muito não, né? Tinha muitos que às vezes não dava certo por causa disso. O vendedor queria um preço muito alto e já não passava. Hoje, se eu chegar lá, uma pessoa, eu estou aqui, tá, isso com esse lote aqui vendendo, R$100 mil, eu nem pego, eu nem mostro, porque eu sei que o engenheiro da Caixa não vai aprovar que é preço. Adianta. Não vai. Tem alguns engenheiros nesse caso, até que eles estão mais assim, com bom sensozinho, né? Mas essa questão de lote mais caro mesmo, eu nem pego para vender mais, porque não vai dar certo, então nem mostro mais para o cliente. E aí o engenheiro ele vem analisar o lote e ele também confere toda a parte da quinta etapa, que é aquela documentação e tal. E ele emite o laudo se é favorável ou não. Aí esse valor da vistoria de engenharia da Caixa não está sendo mais cobrada nessa fase. Eles passaram essa taxa para ser paga junto com o contrato na hora da assinatura da Caixa. Então essa taxa aqui é 750, foi lá para baixo agora, é feito o pagamento depois.
Aí depois que o engenheiro colocou o laudo no sistema, a gente valida toda a documentação, as meninas mandam o processo, escaneia tudo, né? E manda para conformidade. Essa conformidade, a Caixa para poder ter, né, aquela questão da isonomia, de ser tudo igual, é um sistema e aí sorteia. O seu processo pode ser analisado por uma pessoa lá da Bahia, pode ser analisado por uma pessoa lá de Santa Catarina, que aí é a mesma aprovação, eles conferem toda a documentação e lançam um sistema falando que o contrato ele está apto, que o processo está apto para poder fazer contrato. E só aí que vai para a Caixa. Então, assim, a gente passa esses passos todos, tudo na mão das meninas. E só depois é que vai para a Caixa para assinar contrato. E aqui tem esse valor de R$200, porque a gente precisa atualizar a documentação do lote. Essa documentação do lote no cartório fica em torno de R$160. É uma certidão atualizada que a gente pega lá. E aí sou eu que pego também. E aí depois vem a assinatura do contrato na Caixa. O contrato lá na Caixa equivale como escritura. Então você vai pagar o contrato mais aquela taxa de 750. Então é os R$3.500. É abertura de conta, lá vai ter adesão de produtos, seguro residencial, lá vai ter a assinatura do contrato e o pagamento da vistoria dos R$750. Então o total dessa taxa aqui aumentou um pouquinho, porque agora a vistoria passou para cá. Então o valor dos R$3.500. No final vai ter uma com todas as taxas. No sétimo etapa, a gente vai para a transferência do imóvel na prefeitura. Depois de 5 anos que existe uma lei na prefeitura, agora eles resolveram a seguir a lei, agora a prefeitura não cobre TBI mais. Então a gente entra com os formulários, tem os formulários próprios agora de pedido de isenção de TBI, e aí eles vão isentar. Inimutável sempre foi. A gente já chegava lá só com a guia de TBI e eles já isentavam. Agora o Curvelo começou. E uma coisa que eu ainda não anunciei, mas quem passou ITBI 5 anos para trás, pode requerer o reembolso do ITBI. O dilema lá agora, porque estão exigindo documento original, os documentos original tá tudo no cartório. Aí eu fui lá no cartório e falei assim, vocês filmam o corpo aí, vocês vão ter que arrumar os documentos tudo original pro povo. Vai ter que desarquivar R$50. Aí vai ter que levar na prefeitura para devolver o dinheiro, mas vale a pena. Igual meu ITBI foi R$400, né? Tem gente que é muito maior o valor do ITBI. Então é importante que é isentar. Caso veja, todo imóvel financiado. Primeiro imóvel. É do programa? Então tá. Eu pedi um menino na lei para me trazer. Ele não mandou, não? Inimutável mandou. Agora Curvelo não mandou, não. Porque eu ia apresentar de Curvelo, né? Mas ele não mandou, não. O menino você te manda mais tarde, mandou não. A oitava etapa, então, gente, depois que fica pronto na Caixa, fica pronto na prefeitura, eu pego o processo e levo no cartório de registro de imóveis. E aí, lá no registro de imóveis, a gente tem um formulário próprio. Os formulários, igual eu falei com vocês, sempre é no escritório, vou lá no cartório, já pego tudo, já faço o orçamento de quanto fica no cartório, porque lá fica no máximo 2.800, geralmente o programa. Só que fica ali 2.400, 2.500, mas aí eu sempre coloco um pouquinho mais, né? Porque esse valor aqui eu tenho que ir lá no cartório e fazer o orçamento e passo para o cliente. E o cliente já faz o pagamento direto para o cartório. Lá a gente solicita o 50% de desconto do registro e após a realizada a entrega lá na agência, e só aqui que o dono do lote recebe o dinheiro. Então você pensa, tem que fazer o contrato lá atrás, porque senão o cara não vai te esperar. Tem que colocar uma multinha lá para ele. Aparece uma pessoa ali querendo comprar o lote dele à vista, querendo pagar mais caro, ele paga a multa e vende para o outro cara, mas ele tem que te pagar a multa. Né? Isso aí não acontece não, mas é bom a gente ter esse contrato para resguardar, porque depois, né, as pessoas, a gente não sabe. E aí depois, na nona etapa, é que iniciar a obra. Eu acho que todo mundo quando fala lote de construção, quando é a obra? Quando é a obra? O povo assim, quando que é a obra? É só a nona etapa. Durante a obra, e até a casa ficar pronta, você não paga o valor da prestação lá da simulação. Só que aí você vai pagando as taxas, e mensalmente durante a obra, você paga em torno de R$800 de taxas. Então aquela questão de falar assim, você vai pagar só depois da casa pronta. Eu não falo isso. Porque isso aqui praticamente é até maior que a prestação da pessoa, dependendo, de taxa. E aí é uma taxa de evolução de obra que é mensalmente. Se você assina um contrato dia 15, todo dia 15 vai ser descontado na sua conta ali até R$350. 300, 250. No dia da assinatura do contrato você recebe uma planilha falando os valores que vai ser descontado, debitado da sua conta, o dia tem que estar lá. E tem a taxa tal, não é Thais Almeida Oliveira não. Toda vez que libera a etapa na sua conta, a Caixa desconta em torno de R$60. Caiu 10 mil lá, R$60. E assim praxe. Caiu a etapa, já vai descontar essa taxa. E o fichamento da mão de obra. Não é porque é obra pela Caixa. Toda obra é obrigatório fichar a mão de obra, mas ninguém ficha. Quando chega lá no final para regularizar o imóvel, os engenheiros estão aí. Paga uma multa na Receita Federal por não ter fichado. E a Caixa, vendo isso, o que ela fez? Toda vez que você for pedir uma etapa de obra,
você tem que apresentar para mim a guia paga do mês. Então, meio que te, né, obriga a fazer o fichamento. E aí, não pode ser MEI, você tem que fichar o pedreiro na pessoa física. Aí fica carinho, né? E aí você tem que pagar o ISS da obra, que é o mais caro, e o FGTS. A gente, assim, tem uns 2 meses que eu e o contador, né, junto à minha assessoria, tem um contador também, vem junto também. A gente descobriu, se a gente colocar que o pedreiro faltou, não vai impactar para você. Então a gente tem colocado que o pedreiro faltou alguns dias lá da obra, e aí com isso, essas taxas ficam bem mais baratas. Então assim, tem mês que você vai pagar R$100, R$200, aí tem cliente que fala assim, mas é isso mesmo? Tem mais coisa? Manda aí mais coisa? Eu falei, não, é isso. Que a gente vai trabalhando, a gente vai ver. Então ali a gente coloca que a pessoa faltou 10 dias, faltou 14. E assim, geralmente a gente nem ficha ninguém da obra, né? A gente faz um contrato de prestação de serviço com o empreiteiro ou com o pedreiro que tem a sua turma. E esse fichamento é obrigado a ter uma pessoa fichada na obra. Mas não precisa nem ser ninguém que está lá na obra. Eu nem gosto, na verdade, de fichar ninguém ali, sabe? Porque a gente fala, explica que não vai ter acerto, explica tudo direitinho que está fazendo ali só os 4 meses, mas aí no final o cara vem e fala assim, eu quero acerto, esse não tem de R$2.000, nossa senhora. Já teve uns 3 policiais que falou comigo, Thaís, eu quero fichar o pedreiro mesmo, vamos fichando. Expliquei como é que era. Chegou no final, se você não me dá R$2.000, eu vou te levar no Ministério da Justiça. Aí dá uns R$2.000, né? Porque assim, a gente, até para poder cortar custo do contador, a gente coloca também que a pessoa pediu para sair. Não é se mandando embora, porque aí gera 40%, não tem nada disso. A gente tenta reduzir custo, cortar em tudo que a gente consegue identificar que dá, a gente tira um pouquinho. Esse contador também, né, ele está comigo bastante tempo, uns 12 anos já, desde que eu comecei. E ele também não cobra um valor mensal. Então, ele cobra um valor no início, que a taxa do ISS e FGTS é menor, ele cobra já o valor único dele, e aí ele fica com a gente o tempo que for. Agora, tem um contador em Curvelo que cobra de 150 a 200 por mês. Aí rebenta. Se a obra atrasar, ficar mais meses, você está pagando o contador também. É isso. E aí a gente pegou, conversando lá, a gente chegou num valor, R$300, paga, e fica até o final do processo. Se demorar mais, menos, é esse valor fixo. E aí todos os meus é com ele, e a gente já tem a parceria, então ficou. Parceria de 12 anos, deu certo. E aí foi o que eu falei, que não chega a ser os R$800, mas eu sempre coloco para mais. E aqui as etapas de obra. Antes, as etapas de obra, a gente fazia aqui em Curvelo em 4 etapas só. Só que como a gente tem que fazer para a Caixa pagar, o cliente tinha que gastar muito dinheiro, trabalhar muito até atingir, para ficar pronta aquela etapa. E aí, a gente foi eu e Lívia conversando e vendo que as obras tudo atrasado, o povo sem conseguir terminar a obra, aquela bagunça toda. Nós fomos chegando à conclusão, nós fomos aumentando aos pouquinhos. Ia testando no fulano ali 5 etapas, ia testando no outro 6 etapas, ia aumentando a obra. Por quê? Se você faz menos serviço, sempre vai ter dinheiro na obra, você consegue abastecer na obra. E aí nós chegamos agora no ideal, acho que ficou agora. Mas talvez se a gente achar outra brecha ainda muda de novo. Mas é 8 etapas. Então nós estamos colocando 8 etapas de obra. E aí a gente coloca 5%, que é limpeza, locação do terreno, alicerce. Segunda etapa, alvenaria, vegas e contra-vegas de janela. Caixa, se não coloca o impermeabilizante, não coloca vegas e contra-vegas, o engenheiro não libera a etapa. São coisas que eles te obrigam a fazer, mas hoje, assim, e também os meninos engenheiros aqui, a gente vai fazer isso em todas as casas. Não é porque é pela Caixa, isso aqui é questão mesmo de qualidade e também da garantia para o cliente que, né, ficar bom. E aí, a terceira etapa, platibanda e cobertura, laje batida, telhado, calha, madeiras, reboco externo. A quarta etapa, reboco interno, canduíte da parte elétrica, hidráulica completa, água fria, água pluvial e esgoto. Quinta etapa, passe ao redor da casa, revestimento de parede, telhado, rufos e vingadeiras. A sexta etapa, os pisos, vidros, granito, pintura. A sétima, elétrica completa. O quadro de distribuição tem que ter no mínimo 5 disjuntores, isso também é norma da Caixa, chegou lá não tem, não libera. E a oitava etapa, documentação final e limpeza grossa da obra. Eu coloco essa limpeza grossa da obra, porque já teve obra que engenheiro não liberou de metal, porque não tinha feito a limpeza da obra. Então assim, a gente pega engenheiro que é tranquilo, mas também tem os engenheiros mais difíceis também, que a gente tem que saber lidar. E aqui em relação às etapas de obra, a Caixa mudou também. São 8 etapas, só que o engenheiro da Caixa só vem 2 agora. Antes, a gente tinha que pedir etapa por etapa e o engenheiro tinha que vir em cada uma. Demorava 15 dias, 20 dias para poder liberar uma etapa. Aí você pensa isso na obra, sem dinheiro, sem nada, desesperado. E aí, o que a Caixa faz agora? O engenheiro que fez a parte lá, da parte de engenharia, a gente vai fazer um laudo que chama PLS. Nesse laudo da PLS, a gente vai colocar a porcentagem que evoluiu da obra e colocar as fotos da obra. E aí, o próprio gerente da Caixa que libera o dinheiro. Então, eu mando um laudo hoje. Na verdade, tem um que eu vou mandar amanhã, mas hoje eu já falei, amanhã eu mando do fulano.
Que é o seguinte, eu mando o laudo, já falo com a gerente lá, mandei de fulano. No outro dia, o dinheiro já está na conta. Então, assim, essa parte ficou muito bom. Então, por isso que não teve problema a gente ter pegado e feito em 8 etapas. Porque o engenheiro só vai vir nessa aqui, ó. Nessa, quando atinge 85%, aqui deu 75%, né? E nessa aqui, ó, 30% de obra. As outras todas é pro laudo. A gente faz o laudo, manda lá na gerência, a gerência já libera, tipo assim, com 2 dias no máximo, o dinheiro já está na conta do cliente e já dá para ir mexendo com a obra. Então, essa mudança da Caixa foi, nossa senhora, foi demais. E aí, gente, em relação à obra, eu dou 3 opções para o cliente, porque às vezes tem cliente que ele já tem ali um pedreiro de confiança dele, tem um pai dele que é pedreiro, essas coisas. Então, eu tenho assessoria, que é uma visita semanal na obra. Aí, essa assessoria, eu solicito as vistorias de engenheiro, eu envio o ISS FGTS também mensal, que a minha parceria com o contador, ele nem aparece não. Ele é como se fosse home office, até para poder baixar custo. Então, eu que mando guia, eu faço algumas partezinhas de contabilidade, eu que faço com o cliente. Tem também a emissão de laudos, que é aquela PLS que eu falei com vocês, orientação de mão de obra. E nesse caso é uma visita semanal e o valor é de R$500 por etapa. Eu só recebo quando a Caixa libera o valor do cliente. Então eu fico esperando também a Caixa liberar o valor. Na segunda opção é administração de obras. Eu faço 3 visitas na semana na obra, ou quando também o cliente pedir, tanto na assessoria também. Caso o cliente, estou com uma dúvida aqui e tal, eu vou lá na obra. Nessa administração de obra é 3 visitas semanal. A mão de obra é por minha conta, então eu sou responsável por ele. Os contratos de prestação de serviço, com toda a parte de mão de obra, orçamentos diários, vamos supor, nós vamos comprar tijolo. Eu faço 3 orçamentos, eu já mando para o cliente o que ele tem que pagar, o mais barato que eu encontrei, já com Pix. Na verdade, o cliente nessa administração de obra só fica lá com o dinheiro na conta e só fazendo os Pix. Eu já mando, onde o orçamento achar mais barato, já mando para ele. E todos os serviços de assessorias também, tá aqui na administração. Aí nessa administração, 15% do valor total de custos. Então, se 86 mil que vai ficar a obra, 15% é o valor que o cliente vai me pagar. Esse valor de 15%, por que vale a pena? Porque o valor que eu vou fazer com que a obra dele chegue é bem menor do que este aqui, ó. De modo que é interessante o cliente me pagar 15% e ainda sobra dinheiro. Entendeu? Porque o preço meu aqui da administração de material e mão de obra é o preço que eu pago. No caso da empreitada global, que é a visita diária e eu entrego a casa pronta. A chave na porta, né? A chave na mão. Que nessa fase aqui eu vou fazer um orçamento, vamos supor, vou fazer 45 metros quadrados, eu estou cobrando 86 mil, vou te entregar a casa pronta. Só que todo o lucro que eu tiver com o material que eu consigo comprar mais barato, o lucro aqui é meu. Esse aqui, o lucro é do cliente. Por exemplo, se eu paguei ali no cimento, igual teve essa semana, eu pago no cimento R$30 o saco. Se o cliente for lá, para ele é 36. Só que aí o meu cliente da administração, ele vai pagar 30, porque eu estou comprando. Ele está pagando, eu estou comprando. Aí agora aqui, o lucro é meu. Porque eu peguei a bronca toda, a obra toda. Então são essas 3 linhas de serviço na parte de obra que eu pego. Vai. Foi a conta que eu fiz aqui. Eu faço isso por isso. Entendeu? E na 10ª etapa é a baixa da obra e a verbação de construção. O ABITS custa R$20. Toda vez que eu vou falar da ABITS, eu falo R$20. Porque você pagou tanto trem caro, o ABITS R$20. E você dá a baixa na Receita Federal, isso é o contador que faz. Aquelas guias que você pagou mensal, a gente leva tudo para a Receita, eles dão a baixa. E aí a gente averba a construção no lote, que até então a gente tinha registrado só o lote. E agora, depois da casa pronta, a gente registra a construção no lote, que fica no valor aproximado de R$1.000. No final, leva na caixa e recebe a última etapa. Depois a gente tem a questão do pagamento e da prestação e gestão da obra. Só depois que você terminou todo esse processo, você inicia a primeira prestação lá da simulação. E aí finaliza aquelas taxas todas que teve ali durante a obra. E além disso, tem a questão do abatimento de prestação. Que, gente, tem que fazer abatimento, não tem como. Eu vou fazer dar um exemplo aqui. Principalmente nesse price. Vamos supor que a prestação sua é R$1.000. O que você paga de juros nessa prestação aqui? R$700. O que realmente é do montante é 300. Então, hoje, a minha prestação da minha casa é R$650. A minha última prestação é 199. Então, o que eu fiz para mim de meta? Eu vou pagar uma prestação minha do mês, que é o 650, e toda sexta-feira eu pago uma, a última. Toda sexta-feira eu pago uma de 200. Que aí no mês eu vou estar pagando 5 prestações. Então vai reduzindo um pouquinho.
Você fazer um cálculo, não, vou pagar uma e pago a última, todo mês. Já passa para 15 anos. Entendeu? Porque os juros não é alto, duro é o prazo, que é muito longo. Entendeu? Você pensa que ó, isso aqui tudo é juros. Ó. Você ficar aqui a vida inteira pagando isso aqui, você está pagando, mexendo só nisso aqui. Ó. Nem começando a pagar isso aí. E o povo revolta. Quando vende a casa, daí uns 5 anos, vai lá na caixa e pega o boleto. Não terá nada. Fala assim, o que eu paguei? Você só está pagando isso aqui. Ó. Mas mesmo na parte também. Oi? É porque você paga ela sem juros. Você paga ela só o preço da prestação. É. A última. E aí o que vale a pena? De 2 em 2 anos você usa o seu fundo de garantia. Férias, essas coisas. Na internet você acha uns caras doidos aí. Paga o seu financiamento de 30 anos em 3. Você paga o seu financiamento de 35. Tipo essa tática que eu fiz aqui de eu pagar uma por semana. Eles dão ideias lá. Essa eu que inventei. Acho que eu não tinha ouvido não. Mas eu falei assim, não. Vou fazer um propósito, né? Toda sexta-feira eu vou R$199. Eu vou pagar. Eu fiz o cálculo lá, mas agora não... Vai dar 4 vezes 12... 48, eu reduzo... Essa conta? Não é essa conta. Eu fiz essa conta lá. Acho que deu 4 anos em um ano que eu pago. Em um ano eu pago 4 anos. É isso mesmo? Ah, eu lembrei. Eu fiz essa conta, eu falei assim, peraí, deixa eu ver quantos que eu vou pagar. Em 4 anos, em um ano eu pago 4 anos. Tá doido? Nossa Senhora. Sim. E é tudo no aplicativo da Caixa. Você fala assim, eu recebi 20 mil reais aqui. Você vai lá no aplicativo e coloca 20 mil. Eles já te falam quantas prestações você vai tirar. Teve um cliente meu que tinha 10 mil reais. A prestação dele era 700. Deu 48 prestações que ele tirou. Com 10 mil reais. Então, assim, a gente, tipo assim, igual aqui na nossa sala hoje, agora aqui, que tem muito mais gente nova. Pô, você pensa há 30 anos, não, tem que ficar esperto e pagar isso aqui. Nada, nada. A questão da obra, a Caixa só tem que ir lá e ver que está pronto. Você não tem que apresentar nota fiscal, nota fiscal de mão de obra, nada. É muito pouco. Isso, se a pessoa tiver, aí viável. É muito... Tipo esse valor, eu pego o valor que você tem, vejo o que dá para construir. Última coisa, não é? Você fica feliz demais quando a gente chega, o último do cartório, né? Fala assim, a última coisa? Sério, não tem? Olha isso, não tem? Falei, não, agora acabou. E aqui pode passar? Não vou passar. Pode passar também. Tinha que ter Mr. Bean, né? E é que meu filme preferido é As Férias do Mr. Bean. Toda palestra que eu faço tem um vídeo. Tá, coloca ele aí. Quantas horas aí? É meu filme preferido da vida. Hã? Coloca play. Canta? Sério? Ah, tá sem áudio. Ih, tá. Ah, não, deixa então. Depois eu coloco lá nas redes sociais. Mas toda palestra eu coloco uma parte desse filme. É minha vida esse homem. O pessoal fala que eu nasci virada pra lua, né? Não pode falar o que é. É porque tudo pra mim eu vou indo e o negócio vai acontecendo, sabe? É igual eu aqui. Vai indo assim acontece. Pode ir pro próximo. Acho que você não plugou, né? Pode só ir pro lado. Vai. Opa, volta. Aí aqui, gente, se você tiver alguma dúvida, fiz uma frase aqui final. Independente do que aconteça, batalhe, persista e dedique-se dia após dia para a realização dos seus sonhos. Tenha clareza e direção do seu objetivo, pois o trabalho devolve. E aí uma coisa que foi uma virada de chave para mim, como profissional e pessoa também, é o seguinte, a gente fica muito assim, como que eu vou construir, como que eu vou fazer isso? Como aquilo. E quando a gente muda a pergunta, é que as coisas acontecem. Não é como, é quem. Você, a partir daí, você não consegue sozinho sair de onde você está. Você já é você aquilo ali. Então, a pergunta não é como, é quem. Quem me ajudará na realização do meu sonho da casa própria. Eu estou aqui disposta a ajudar vocês, as meninas também da Habitat, né? De portas abertas. E aí, preenchendo aí os papéis, a gente vai mandar pelo WhatsApp a simulação. E aqui no finalzinho eu coloquei aqui. O pessoal estava perguntando qual que era a novidade que eu tinha postado. É que eu sou coautora de um livro, chama Mulheres Extraordinárias no Mercado Imobiliário. E esse método que eu comecei agora a explicar para mais gente, porque igual eu estava falando, tem 12 anos que eu explico ele, mas uma pessoa chegou para mim e falou, Thaís, você tem método? Eu tenho. Eu falei, cadê? Tá aqui. Eu falei, então você não tem método, escreve ele. E aí tem um capítulo aqui que foi eu que escrevi, eu escrevi um método aqui do financiamento imobiliário.
E eu nem ia trazer, vou levar, né? Tem a frase, aquela frase que eu coloquei, a frase que eu coloquei aqui também no livro. E aí vai ter o lançamento dia 24/9 do livro. Quem também tiver interesse de ler, é bem interessante, cada uma fala de uma área que trabalha, são mulheres do mercado imobiliário. E aí eu tive o prazer também de participar. E aí quem quiser, tiver interesse também, chama que a gente faça o livro. O livro é R$ 49,90, mas assim, aqui em Curvelo a gente ainda não fez lançamento e tal, é mais amigos, então a gente vai ver. Pois é, eu ainda estou vendo, que eu vou lá em Curitiba agora dia 24, eu falei, eu vou lá primeiro, depois eu vejo em Curvelo como é que a gente vai fazer. Mas aí eu aproveitei e trouxe aqui hoje também, para vocês já conhecerem. Então é isso, gente. Aí se vocês tiverem interesse também, né, acho que se a pessoa veio aqui, né, eu falo sempre assim, a gente tem que fazer um movimento, não adianta a gente falar que tem um sonho da casa própria, né? A gente tem que fazer um movimento, e o movimento hoje é estar aqui, pelo menos para você pegar informação. Porque o pessoal fala assim, se der medo, vai com medo mesmo. Não é com medo, não. Se tiver medo, você vai com conhecimento. Você busca o quem. Vai atrás do quem é que pode fazer isso pra mim. E assim, quando eu descobri que, como que eu vou fazer isso aqui? Não, quem? Vem ali, filma ali pra mim, não sei o que, não sei o que. Muda completamente a situação e você começa a chegar no seu objetivo. Então é isso. Muito obrigada por ter vindo.